Bom, nesse vídeo vamos resolver a primeira questão sugerida por um de vocês inscritos aí do canal. A questão é bem simples, o enunciado pode ser traduzido por essas duas linhas essencialmente. Então, ele pede para você determinar o y, que aparece tanto aqui quanto aqui, nessa equação em amarelo, sabendo que x é igual a raiz de 3, e ele pede ainda para você levar em consideração que a sua resposta não deve ser raiz de 3, ou seja, y é diferente de raiz de 3, y é diferente de x, porque claramente uma das possíveis respostas aqui para o y é ele ser igual ao x, né? Mas isso seria muito fácil e não teria nem por que a pessoa ter sugerido esse problema se fosse somente essa solução, né? Então, vamos lá. Escrevemos aí a equação base e o que eu vou fazer essencialmente é fazer isso aqui, ó. Eu vou chamar o y de x elevado a k, sendo que k é y sobre x. E veja, né? Como que você chega a essa constatação? Bom, basta você tirar a raiz ou elevar ambos os lados da equação a 1 sobre x. E aí você vai cancelar o expoente aqui do y e no expoente aqui do x, aqui no lado esquerdo, você vai ficar com y sobre x. Por isso que eu defini k sendo esse amiguinho aí, y sobre x. E o k, ele vai ser maior que zero. Pode parecer meio inútil, mas vai fazer mais sentido mais para frente o motivo dessa constatação. Por que que k é maior que zero? Veja, o y, ele é uma potência de x. Só que x é raiz de 3, e raiz de 3 a gente sabe que é um número positivo. Então, o y com certeza vai ser um número positivo. Sendo assim, se o y e o x são positivos, o k também vai ser positivo. E daí, eu faço isso aqui. Faço a substituição, essencialmente, né? Onde aparecer y, eu troco por x elevado a k. Então, ali no lado esquerdo dessa equação base, o x, como a base, vai se manter, o expoente dele vira y, ou x elevado a k. E do lado direito, onde tem y, troca por x elevado a k, ou seja, você vai ficar com aquela coisa da potência de potência, né? E daí, potência de potência, você pode multiplicar as potências e tudo certo. Então, você vai ficar com isso aqui, x elevado a kx. Certo? E daí, você tem uma equação exponencial e você já tem a base igual, quer dizer, x elevado a alguma coisa, x elevado a outra coisa. Portanto, esses expoentes, eles devem ser iguais. No caso, então, x elevado a k, que é o expoente do lado esquerdo, deve ser igual ao expoente kx. E agora é que entra a jogada da representação em gráfico, digamos assim, né? E aí eu só substituí aqui, né, o x por raiz de 3, uma vez que o exercício pede para a gente considerar o x igual a raiz de 3. Então, somente essa transformação, e agora a gente vai aí sim para a análise gráfica. O que são essas duas funções, né? Tá descrito por aqui. Então, raiz de 3 vezes k, sendo que o k, eu já disse que ele assume valores positivos, né? Então, não faria nem muito sentido você analisar aí o segundo e o terceiro quadrante, né? Você só poderia analisar o primeiro e o quarto, já que ele é positivo. Mas a ideia é a forma desses gráficos, né? Qual vai ser o shape deles. Então, raiz de 3 vezes k é uma reta, né? E raiz de 3 elevado a k vai ser uma exponencial dessa forma aqui. E você nota que só há duas interseções, nesse ponto aqui e neste outro ponto. Então, isso significa o quê? Que só vão haver duas soluções para o nosso problema. Ou seja, se você está tentando encontrar valores de k que tornam a função amarela igual à função branca, você só vai encontrar dois valores. Isso é muito importante. Certo? E daí, lá da última equação que a gente escreveu, raiz de 3 elevado a k igual a raiz de 3 vezes k, eu vou prosseguir a partir daí. Então, temos isso aqui, essencialmente, né? E agora, eu faço uma mera divisão. Então, eu vou dividir a equação toda por raiz de 3.
Então, raiz quadrada de 3. E você vai ficar com o k do lado direito isolado e essa potência de 3 aqui, né? Daí, pela propriedade aí, ah, da potenciação, você pode jogar esse expoente que está no denominador lá para cima, lembrando de trocar o sinal dele, né? E aí você vai obter que k é igual a 3 elevado a k menos 1 sobre 2. E daí, como a gente já sabe que existem apenas duas soluções, o nosso trabalho fica um pouco mais fácil. Quer dizer, se você achar essas duas soluções, acaba o problema, fim de papo. A primeira solução, que você já deve estar pensando, é k igual a 1, né? Porque substitui k por 1. Desse lado vai ficar 1, e deste outro lado vai ficar 3 elevado a 1 menos 1 dividido por 2. Ou seja, 3 elevado a 0. Só que 3 elevado a 0 a gente sabe que é 1. Então, 1 igual a 1, verdade, k igual a 1, vai resultar em um caso positivo. Uma outra solução. Quer dizer, o que é 3 elevado a alguma coisa? Se você parar para pensar um pouco, 3 elevado a alguma coisa está te dizendo que esse número vai ser uma potência do número 3, né? Então, se do lado direito você tem um número que é uma potência de 3, do outro lado você também tem que ter isso, né? Uma potência de 3, uma vez que eles estão unidos aqui pelo sinal de igual. Então, se aqui é uma potência de 3, do lado esquerdo também vai ser uma potência de 3. E agora você lista aí as possíveis potências de 3 para resolver o problema. E você vai ver que a primeira potência, ou se você preferir, a segunda potência, vai ser a resposta. Ou seja, substitui k por 3 aqui, né? Se você substituir k por 3, quer dizer, é uma solução trivial, seria uma das primeiras que você iria testar, até encontrar um padrão. No caso, a solução é trivial e a gente vai ter aí um facilitador, né? Mas substitua k por 3. Do lado esquerdo você vai ficar com 3 e do lado direito você vai ficar com 3 elevado a 3 menos 1 dividido por 2. 3 menos 1 dá 2, dividido por 2 dá 1. 3 elevado a 1 dá 3. E de fato, como a gente já acabou de achar a segunda solução, a gente fecha o problema, né? Já que a gente já sabia que o problema só teria duas soluções. Então, k igual a 1 ou k igual a 3. É o que eu disse, né? Você tem que tomar cuidado aqui e pensar, bom, eu estou lidando aqui no lado direito com potências de 3. O k só poderia ser uma potência de 3, ou seja, o k deve ser um 3 elevado a alguma coisa. Mas como a outra solução também é uma solução relativamente trivial, não precisa fazer toda essa análise de que k é igual a 3 elevado a algum número. Não. Você vê por inspeção, né, que k é igual a 3 é uma solução viável. Certo, agora a gente precisa retornar para achar o tal do y. Então, eu tinha definido que o k é y sobre x e o y é x elevado a k. Então, como que a gente resolve isso? É só substituir os dois valores que a gente encontrou de k e depois isolar o y. K igual a 1 vai ficar essencialmente y igual a x, né? Que não é uma resposta que o exercício pede, né? Porque ele já diz para você que eles são diferentes, mas é uma possível resposta. E a outra, aliás, e aí y sendo igual ao x significa que eles valem raiz de 3. A outra possibilidade é k ser 3. Se k for 3, y vai ser 3x ou y vai ser x ao cubo, tanto faz. Bom, x ao cubo vai ser raiz de 3 ao cubo, ou seja, raiz quadrada de 27, que era a resposta pela qual estávamos procurando aí, já que o gabarito desse problema é a raiz de 27. E aí só vem o adendo, né? Y é diferente de x, a gente vai excluir a resposta de y igual a raiz de 3, como eu já havia falado no início do vídeo. Então, y é igual a raiz de 27. Bom, para finalizar, antes de finalizar o vídeo, como eu disse anteriormente, essa foi a primeira sugestão de problema que vocês me enviaram lá pelo Google Forms. E eu vou estar deixando aí a partir de agora, a partir dos próximos vídeos, o link para que vocês enviem aí
questões que vocês gostariam de ver no canal. Então, vai ter um campo chamado enunciado, onde você pode digitar hã, por texto a questão, ou simplesmente, se você tem a questão já transcrita num livro ou num PDF, você pode colocar um print dela e adicionar aí a imagem. E aí, com isso, você pode ter uma participação mais ativa aí no canal e eu vou estar vendo as melhores questões para eu estar resolvendo no canal na medida do possível, né? Uma vez que o número de questões aumente, talvez eu não consiga varrer todas as questões, mas as principais, e conforme o crescimento do canal, a gente pode fazer alguma, digamos assim, alguma votação, alguma pool, para definir sobre quais serão os tópicos abordados aí nas questões. A minha ideia é essa, que vocês tragam as questões e eu dê um detalhamento em vídeo de como resolver, mostrando o meu thought process, né? E agora sim, a gente finaliza o vídeo e eu vejo você na próxima.